Olá galera, sejam bem-vindos a esse nosso curso Projeto de Bancos de Dados. Na aula de hoje nós vamos falar sobre junção de tabelas, as diversas formas de juntar tabelas. Nesta aula vamos ver as diversas formas de implementar o produto cartesiano. Então, como objetivos temos o que é uma junção cruzada e restrita, a junção interior, junção exterior e autojunção. A bibliografia utilizada e recomendada é o livro do Silberschatz e o livro do Navad, Sistemas de Banco de Dados. A única forma de juntar tabelas é fazendo o produto cartesiano, como mostrado na álgebra relacional. Então, aqui está um exemplo. Eu tenho empregados, eu vou juntar todas as colunas de empregados, todas as colunas de órgão e vou fazer a combinação de todas as linhas. Isso quer dizer que, se eu tenho 3 linhas na primeira tabela, 2 linhas na segunda, o produto cartesiano terá 6 linhas. O produto cartesiano também é chamada de junção cruzada. De uma maneira simples, nós temos duas sintaxes. Uma sintaxe foi padronizada pela ANSI. Então, por exemplo, select from empregado cross join departamento. Esse cross join me indica o produto cartesiano. E, tradicionalmente, o SQL já tinha uma sintaxe que era uma vírgula. Então, ficaria assim, select from empregado, vírgula, departamento. Cuidado que essa vírgula, quando colocada, indica produto cartesiano. Então, por exemplo, se eu tenho a tabela empregada com 6 linhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colunas, e tenho a tabela departamento com apenas 3 linhas e 2 colunas, né? Se eu usar o comando não ANSI, select estrelinha from empregado, vírgula, departamento, vou fazer o produto cartesiano. Ou então o cross join, como dito pela ANSI, select from empregado, cross join departamentos. Vamos obter o seguinte: uma nova tabela com a combinação de todas as linhas, reparem, né? E todas as colunas das duas tabelas e a combinação de todas as linhas. Isso é o produto cartesiano irrestrito. Então, se nós fizéssemos isso no Oracle ou no MySQL, né, ficaria assim, select estrelinha from departamento, cross join departamento. Exatamente, eu vou retornar todas as colunas das duas tabelas e a combinação de todas as linhas, como mostrado aí na transparência. A mesma coisa eu ia obter pela sintaxe tradicional. Se em vez de cross join tivesse botado a vírgula, eu vou obter a mesma resposta. O produto cartesiano, como ele foi apresentado, juntando todas as linhas e todas as colunas, muitas vezes não é útil, né? Então nós precisamos ver o que nós queremos desse produto cartesiano. Um dos conceitos que nós temos é de junção interior. A junção interior é quando eu combino duas tabelas e tenho um filtro, retorno apenas as linhas que satisfazem uma condição. Então, por exemplo, na sintaxe ANSI, select, as colunas que eu quero pode ser das duas tabelas, from tabela 1, a palavra inner join, quer dizer, e a tabela 2, on, a condição da junção. Por que eu quero juntar? Se eu trabalhar a condição da junção, é como se as linhas de uma tabela fossem incorporadas como continuidade da outra. Então, na sintaxe tradicional também podemos ter select colunas from tabela 1, vírgula, tabela 2, where condição de junção. Temos que tomar muito cuidado com essa vírgula, tá? Então, quando eu vou fazer uma junção ou junção no interior, eu tenho que saber o que eu quero. Aqui eu, por exemplo, quero os dados dos empregados com o nome dos departamentos onde eles estão alocados. Observa que na coluna tem só a chave, ID departamento, que é uma chave estrangeira
da outra coluna, né, da outra tabela, ID departamento. Então eu quero juntar essas duas tabelas, então eu tenho que ter a condição de ter a mesma chave. Vamos ver como é que nós fazemos. Então, quando eu faço o produto cartesiano e dou a condição, observa aí em vermelho que está marcado só os que atendem a condição. ID departamento 10, ID 10, ID 20, ID 20. Né? E todos aqui, ó, as linhas aqui com os departamento 20. Então, isso daqui é quando eu tenho a condição de junção. ID departamento igual a ID. Está aqui a condição que eu preciso para selecionar isso. Né? Então vamos fazer. Observa que eu escrevi select, estrelinha, from departamento, vírgula, departamento, botei a forma não ANSI, where ID departamento igual a ID. Só que me retornou um erro. Por quê? Porque esse ID aqui está nas duas tabelas. O sistema ficou sem saber quem ele ia igualar. Então a gente tem que tomar cuidado. Quando eu tenho o campo com o mesmo nome nas duas tabelas, eu preciso diferenciar de que tabela eu estou querendo falar. Então, para fazer isso, eu instancio o nome da coluna ao nome da tabela. Isso já é feito automaticamente, mas quando eu não falo, eu não sei de que tabela eu estou tratando. Então eu botei aqui explicitamente. Então está aqui, ó, select from empregado, vírgula, departamento, where ID departamento refere-se na tabela do departamento o ID. Então, nesse momento, ele executou e juntou as linhas. Observa que cada linha é como se fosse uma continuação. A outra tabela acrescentou informações na linha da primeira tabela. Então, a única maneira da gente fazer navegação e juntar tabelas, nesse momento, é com o produto cartesiano. Então, observa que eu qualifiquei o ID, que é desse departamento, está aqui, está qualificado, então o sistema soube fazer. Eu retornei 6 linhas, que é o resultado da consulta. Eu poderia ter também trabalhado com a sintaxe ANSI. Para fazer referência às tabelas, muitas vezes a gente precisa, dentro do comando, fazer referência às tabelas que eu tenho e não escrever todas as tabelas. Eu aqui também tenho o aliás. O aliás é um sinônimo da tabela. E eu dentro do from, eu boto o nome da tabela e um espaço em branco e um outro nome. Esse outro nome, no caso aí para empregado, eu falei E. É separado por vírgula, ó, departamento D. A partir daqui, a tabela empregado também vai ser conhecida como E. E a tabela departamento vai ser chamada como D. Né? Então é uma maneira simples da gente criar nomes de sinônimo para as tabelas. E botei então aqui, ó, where e ID departamento igual a DID. Né? E o sistema então executa dessa forma. Prestem atenção com aliás, é muito importante saber trabalhar com isso. Então, quando você define um aliás, por exemplo, empregado E, departamento D, e mesmo isso aqui é definido, o aliás é definido dentro do from. Vocês podem já usar isso até no select em cima, né? Então está aqui e.id, e.último nome, quer dizer, eu já estou qualificando a coluna em relação à tabela que eu estou falando, né? Então, o where e.id igual a departamento, tá? Então, isso é uma maneira da gente trabalhar de maneira segura e de maneira simplificada. A forma de se escrever isso segundo a sintaxe ANSI, a ANSI é um organismo de padronização. Então, a gente sempre, preferencialmente, deve seguir as suas recomendações. Então, estaria aqui, ó, e.id, quer dizer que eu vou qualificar. Então, botei aqui from empregado E, inner join, ou seja, é um join interno, né? Departamento D, aí vem aqui on, a palavra reservada on, e as condições da chave. Observa que quando eu boto on, eu não tenho where. Então, na sintaxe ANSI, as condições de amarração das colunas é colocado dentro do from. Embora eu tenha dado o exemplo com duas tabelas, vocês podem juntar quantas tabelas forem necessárias.
Lembre-se que à medida que a gente vai juntando mais tabelas, eu tenho muito mais combinações. Então, se eu tenho uma tabela com 10 registros, outra tabela com 10 registros, 10 vezes 10 já deu 100. Se eu tiver outra tabela com mais 10 registros, 100 vezes 10 deu 1000. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na junção dessas tabelas. Mas o SQL permite juntar quantas tabelas vocês quiserem. A maneira de ir escrevendo essa junção é ir fazendo isso duas a duas. Vamos juntar aqui a tabela empregado, vendedor e departamento. São 3 tabelas, então eu botei select, eu vou buscar o nome cadê? C, Enerjoin empregado e departamento de cliente, ó, from cliente é C. O nome de cliente, o ID de empregado, o último número de empregado, o cargo de empregado e o D, aqui ó, D.nome, está aqui embaixo, ó, departamento D. Então vou pegar essas informações, from cliente C, Enerjoin, estou juntando cliente com empregado, on C vendedor igual a E ID, né? E já juntei essa tabela que eu acabei de gerar, eu já fazendo um Enerjoin direto com ela, ó, Enerjoin departamento C on EID departamento EID. Se eu tivesse outras tabelas, eu ia encadeando esses Enerjoins, tá? Claro que isso vai ter um custo de processamento. Nós vamos ver depois que nós temos maneiras mais eficientes de fazer isso. Eu vou juntar agora as mesmas tabelas usando a sintaxe tradicional. Ficaria assim, ó, from cliente C, vírgula, empregado E, departamento D, tá certo? E aqui eu não vou fazer o Enerjoin on, eu vou usar dentro do where, o where C vendedor igual a EID, and EID departamento igual a ID. Ou seja, eu juntei a chave que se viu para juntar todo mundo, acabou sendo o ID do departamento, né? Então a gente junta, isso aqui vai dar o mesmo resultado que o anterior, tá? De qualquer maneira, eu lembro da ineficiência desse tipo de estrutura. Quando eu trabalho com a sintaxe ANSI, né? Então eu posso juntar e colocar as minhas condições depois fora do departamento. Então vamos ver aqui, eu vou juntar duas tabelas, né, pelas suas chaves. Então, select ID, estou pegando empregado e departamento. Empregado dei o aliás o E e o departamento D. Então, from empregado Enerjoin, quer dizer, join interno, juntando pela chave e a condição da chave, e departamento igual a ID. Então, ele volta isso daqui. Se eu precisar de uma condição, eu queira, por exemplo, que o salário seja maior que 10, tenha que ser menor que 10 mil. Então isso apareceria no where. Vamos ver como fica. Então, agora eu estou acrescentando aqui from empregado Enerjoin departamento, né? Aqui, ó, essa condição da sintaxe e as condições de seleção. Dentro da tabela resultado da junção, eu quero que o salário, não precisei qualificar para nenhuma tabela, porque essa tabela é única, né? Esse campo é único dentro de uma das tabelas. Então, o salário é menor que 10 mil. Então, só me vieram essas 3 linhas. Então, quando eu tiver condição, eu tenho que botar essa condição dentro do where, na sintaxe ANSI. Eu obteria o mesmo resultado na sintaxe não ANSI. Então está ali, ó, select empregado E, vírgula, departamento D. Não estou trabalhando com a sintaxe ANSI. Então a condição agora tem que ser duas, tem que ser a da junção da chave, ó, EID departamento igual a DID and salário menor que 10 mil, tá? Isso é importante. A sintaxe ANSI ela é mais natural na sua leitura, tá? Mas isso aqui é perfeitamente aceito. Quando eu faço o meu join, eu estou apresentando aí o resultado do join, tá? Select, pororó, from empregado E, Enerjoin departamento D. E botei as condições da chave. Mas além disso, eu gostaria desse resultado pegar o salário menor que 10 mil ou ID maior que 3. Então isso tem que ser feito dentro do where. Então vejam, está aqui o Enerjoin e aqui o where. O salário é menor que 1000, or, porque é ou, ID
menor que 3, né? Então eu vou pegar dentro da junção só quem atende essa condição. No caso aqui foram 6, né? Então, eu usei o OR, mas também poderia usar o AND aqui dentro do WHERE, né? Então está aqui o WHERE, ID de departamento, está aqui a chave, AND, salário menor que 1.000, OR, ID maior que 3, né? Então a gente tem que buscar isso segundo a condição. Isso aqui também é chamado, como vem em algumas linhas, é chamado de produto cartesiano parcial, né? Observa a forma de escrever a expressão aqui, né? Eu botei ID, AND, salário, OR, ID. Essa expressão aqui não está muito correta e isso pode me dar um resultado não correto, né? Que é o nosso produto cartesiano parcial aí, tá? Então vejam que eu juntei, mas também esse OR aqui me botou todas as condições menores que 3, né? Então tá. Então, aqui eu escrevi de maneira correta. Olha só, where, botei a condição aqui entre parênteses, né? And, né? And, salário menor que 1.000, or ID 3. Então eu coloquei aqui. Então eu quero a junção dos empregados para empregados com salário menor que 10.000 e o ID ou o ID menor que 3. Então ele me deu o resultado aqui segundo essa minha expressão. Bom, vamos ver agora outro tipo de junção, que essa a gente chama de junção exterior. Observa que eu tenho aqui duas tabelas. Essas tabelas estão relacionadas. Vejam que a chave do vendedor, na tabela vendedor aqui, ó, aí tem o vendedor 565, que é dali de cima, né? Se eu fizer a junção interior, como fizemos agora, vamos ver. Eu vou ter nessa junção a continuação, ó, ID, CID, o ID, o nome, o EID, o último nome e o cargo lá da outra tabela, mas voltam só os empregados 5 e 6 que participavam da chave. Isso ainda é a junção interior, mas eu queria agora era buscar dados referentes à junção exterior, aos elementos que não participaram, que não estão com chave dentro da tabela, né? Eu quero ver neste caso aqui os elementos, as linhas que tem ID 1, 2, 3 e 4 que não participam da outra tabela. Como é que nós podemos fazer as diversas maneiras dentro do produto cartesiano de buscar essas linhas? Isso se chama junção exterior, tá? Vamos ver então. Então, o objetivo da junção exterior é buscar elementos que eu tiraria na minha seleção da junção interior. Então aqui tem o comando aqui, ó. Se eu quiser pegar todos os empregados, todo mundo aqui, ó, empregado, tá do lado, tá, from, empregado, left, aí vem o join, eu botei left join, né, que é esquerda join. Então eu tenho aqui, empregado está à esquerda, né, cliente C, on vendedor, botei a chave. Então, eu vou pegar quem está na chave, que seria a coisa anterior, então está aqui a primeira, segunda e terceiras linhas. E vou pegar left, left aqui nessa expressão é quem está à esquerda, é empregado. E vou listar todos os empregados que não têm correspondência no join. Então, e vou colocar null, então. Então a tabela fica como mostrada aí, tá? Vai ter as 3 primeiras linhas do produto cartesiano interno e as demais linhas são os complementos da tabela que está especificada do lado esquerdo do left, do from, né? Então apareceria todas as outras linhas que não tem correspondente, tá bem? Outra sintaxe para fazer isso é com o comando write alter join, ou seja,
do lado direito, alter join. Então está aqui, clientes, do lado direito, fora do join, empregado, né? Então eu vou primeiro colocar o meu join, está aqui, ponto quente, etc, todo mundo, né? E do lado direito, os meus empregados. Isso dá exatamente o mesmo resultado que a coisa anterior, né? Então lá eu tinha o left join e aqui eu estou trabalhando com right outer join, tá? A gente obtém o mesmo resultado com essa sintaxe. Agora vamos fazer ao contrário, vamos pegar assim todos os clientes que não têm empregados, né? Nós só temos um caso que era a casa do desconto. Então eu botei, ó, clientes left outer join, né? Do lado esquerdo, outer join, fora do join, é empregado, né? Então eu vou botar do lado esquerdo, clientes, né? Quem está fora do join, além do join. Então está aqui, as três primeiras linhas é o join e a casa do desconto, que é o meu cliente que participou da tabela, mas não tem chave, né? Então está feito. Outra forma de fazer o join exterior é mostrar todo mundo que tem e não tem correspondência, né? Então aqui seria assim, from empregados e full join, ou seja, todo mundo, né? Então eu mostrando todo mundo. Então apareceria assim, as primeiras linhas de quem pertence ao inner join, ao join. Depois, como aqui está do lado do empregado, ó, empregado, aparecia aqui do lado dos empregados todos os empregados que não participavam do join e do lado dos clientes, todos os clientes que não participam do join, tá vendo? Então, e esses espaços em branco ficariam nulo, tá? Então a gente coloca isso como nulo. Então o full join mostra a ligação e todo mundo que não pertence à ligação, tá? Então nós temos right join, left join e right join e full join. Outra forma importante de fazer a junção é a autojunção, é quando a tabela se combina com ela mesma. Muitas vezes vocês têm os autorrelacionamentos em que os elementos da tabela se relacionam dentro da própria tabela. E fica muito rápido a gente fazer a combinação da tabela com ela mesma e buscar as linhas que a gente deseja. Vamos ver como é que a gente faz isso. Vamos, por exemplo, na nossa tabela de empregado, saber quem é o chefe de quem, né? Não sei se vocês podem parar o vídeo e dar uma olhadinha na estrutura da tabela, mas existe para cada empregado o identificador de quem é o gerente. Então a gente colocaria assim, ó, from empregado G daria um aliás para empregado, seria G, e outro aliás para empregado S. Tá? Então é como se fosse duas tabelas, aí eu faço o produto cartesiano, empregado G, vírgula, empregado S. Então botei aqui, ó, se o SID de gerente for igual ao GID, eu já sei o nome, né? Tá aqui, o nome. Então eu vou aqui, o que eu estou pedindo? Eu tenho o ID, último nome, cargo, ID, último nome, cargo, tá? Então tá aqui, ó, é o Velasquez, presidente, tá? E o último nome é o Neves e o cargo é diretor de vendas. Então eu consigo juntar informações da mesma tabela e compará-las usando a autojunção. Tudo que nós aprendemos até aqui são válidos aqui na autojunção. Eu posso buscar fazer inner join, outer join, né? Então aqui, por exemplo, eu estou pegando empregado G, inner join, empregado S. Quando a chave for igual, eu vou descobrir os empregados que são gerentes, tá? Então botei aqui a mesma condição. Então tudo que a gente aprendeu para tabelas diferentes é válido na autojunção. Então, usando a autojunção, vamos descobrir os empregados que não têm gerente. Observa que o Velasquez aqui, que é o presidente, ele não tem nenhum ID de gerente. Então eu quero descobrir quem não tem gerente, ou seja, quando não tem gerente é porque é null. Vamos ver como é que a gente poderia fazer isso com autojunção.
Então tá lá, eu select ID, G último nome, G cargo, SID, S último nome, S cargo. From empregado é o G. Right join, né? Vou pegar para direita. A expressão S join quando SID igual a G gerente. Então o que, que ele vai obter? Vai obter isso aqui, ó, que vocês estão vendo aí. O lado do empregado vazio, não é isso? Aí vem Velasquez, último nome, é presidente. Então apareceu aqui. Note que a primeira linha ID não tem chefe, não é isso? Então o que, que a gente pode fazer? A gente pode selecionar essa linha, verificando se o último nome é null. Então a gente pode fazer isso, vamos ver. Então, fizemos então SID, último nome, S cargo, from empregado G, right join, empregado S, on, SID igual GID, ou seja, eu verifiquei quem é o gerente, né, quando a chave foi igual, tá? Aí verifiquei o seguinte, where GID is null. GID is null, eu só tenho o Velasquez, então é o único cara que não tem chefe. Tá? Então, se vocês forem fazer isso de outra maneira, seria bastante complicado. Com a autojunção, isso é bastante simples. Nós usamos a autojunção para resolver o empregado que não tem gerente, para dar exemplo, né? Mas nesse caso aqui, eu poderia ver aqui direto, né, na tabela de empregado, dizendo que o de gerente está branco. Ou seja, bastava testar se ele é null. Vamos ver. Então, escrevemos o comando, né, direto, select from empregado where ID gerente null, e ele vai voltar à mesma linha, tá? Igual nós obtivemos com a junção, tá bom? Quer dizer, a junção é um recurso, mas a gente tem que ver quando vale a pena, tá? Então, saber trabalhar com junção depende do que a gente quer fazer, né? Nós demos alguns exemplos, isso precisa praticar, vocês podem parar o vídeo sempre que for necessário durante a aula. Se vocês gostaram desse vídeo, recomende para os seus amigos e se inscreva no canal. Até a próxima aula.